especial histórico. A ONU anunciou que no dia seguinte atingiríamos os 8 mil milhões de pessoas no planeta Terra. E, efetivamente, no dia 15 de novembro, uma bebê, Vinice Mambazak, foi coroada como a bebê que levou a população mundial aos 8 mil milhões. Ela nasceu a 1h29, hora local, em Tondo, nas Filipinas. Esta bebê, Vinice, é representante deste marco populacional. 8 mil milhões. Não há dúvida que o anúncio do nascimento de um bebê é sempre muito especial para todos nós. E mesmo quando não seja o nosso bebê, sempre é muito especial o anúncio do nascimento de um bebê. E a Vinice, esta bebê, ficará na história conhecida como a bebê 8 mil milhões. A bebê 8 mil milhões. Hoje também nós vamos olhar para o anúncio de um nascimento de um bebê. Mas o anúncio do nascimento do bebê mais importante de todos os tempos. Aquele que não apenas ficou na história, mas aquele que define a história. Aquele que o seu nascimento é celebrado há cerca de 2000 anos e o mesmo foi grandemente esperado com grande expectativa, com grande antecipação. Não apenas de um dia para o outro, como ficámos à espera de chegar ao bebê 8 mil milhões, mas foi esperado com grande expectativa o nascimento deste bebê centenas de anos antes dele nascer. Vamos olhar então para o anúncio do nascimento deste bebê, o mais especial de todos que alguma vez nasceu. Isaías, capítulo 7. Versículo 10 a 16. Diz assim a palavra de Deus. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Podemos dividir este texto em 3 blocos, facilmente identificado aqui. O primeiro deles, Deus fala. É o primeiro, Deus fala. Do versículo 10 a 11, Deus fala. Nós vemos aqui que é mencionado Acaz. A história, este anúncio deste bebê, o mais especial de todos, deu-se no tempo do rei Acaz. Começou a reinar com 25 anos e reinou até aos seus 41 anos. E neste tempo a Síria e Israel, nós temos que entender que Acaz era rei do sul, do reino do sul, era rei de Judá. Porque já estamos no tempo, na época do reino dividido. As 12 tribos se dividiram, digamos assim, em 2 nações diferentes. Israel, as 10 tribos do norte, e no sul apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, conhecido como o rei de Judá, porque Judá é a tribo maior e mais importante. E neste tempo, Síria e Israel, as 10 tribos do norte, fizeram uma aliança para combaterem um império que estava emergente naquela época. O império dos assírios. Ainda não estava no seu máximo esplendor e força, mas era um império emergente. Mas acaso o rei do sul, o rei de Judá, recusou participar desta aliança. Então o seu vizinho do norte, Israel, não gostou.
e procurou destorná-lo, tirá-lo do reino. O que resultou num conflito civil, digamos assim, entre o reino de Israel e o reino de Judá. E com medo, Acaz, ele pede ajuda à Assíria. Cheio de medo, ele pediu ajuda à Assíria. Fiquem aí, eu vou só mostrar este acontecimento que está relatado na história e em livros históricos que nós temos na Bíblia, como 2 Reis. Capítulo 16, versículo 7. Já sabem, para aqueles que estão a tomar notas, eu encorajo a continuarem a tomar notas ou a começarem a tomar notas. 2 Reis 16, 7 diz assim: Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Então é este o acontecimento que estamos a ver aqui. Cheio de medo da Israel e cheio de medo da Síria, ele busca uma aliança com a Assíria, Acaz. No capítulo 6, antes de chegarmos aqui a este anúncio deste bebê, e é muito importante entendermos isto, nós vemos que dá-se a chamada para o ministério profético de Isaías. Isaías é chamado e separado para ser a voz de Deus na terra, para revelar a palavra de Deus ao povo. E através do ministério profético de Isaías, Deus traz uma mensagem antecipada de um futuro julgamento. E um futuro julgamento para Judá. Não apenas para Israel, mas um futuro julgamento para Judá. Mas este futuro julgamento é acompanhado de uma mensagem também de esperança. O livro de Isaías, se tu podes colocar este livro em 2 grandes temas, é um livro com uma mensagem de julgamento da parte de Deus para os homens, mas ao mesmo tempo uma mensagem de esperança para os homens. Reparem no capítulo 6, versículo 11 a 13 de Isaías. Diz assim a palavra de Deus: Torna insensível o coração deste povo, falando para Isaías, Deus. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinte e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Traduzindo para vocês esta mensagem de julgamento, é uma mensagem de destruição de Judá, que iria acontecer finalmente no ano 586 a.C., através da Babilónia. Aquela terra ficaria destruída, desamparada. E temos estado a estudar recentemente Neemias no seu trabalho da reconstrução de Jerusalém. Isto foi cumprido, esta foi uma mensagem antecipada centenas de anos antes daquilo que iria acontecer a Judá. Mas Deus também traz uma mensagem de esperança. Ficará uma santa semente. Ela será preservada. A semente do seu povo. E por isso é que nós vemos no livro de Esdras e Neemias o povo de Deus regressando para a terra. Essa semente foi preservada. Porque Deus tinha propósitos maiores. Através da preservação de uma semente de Judá, Deus tinha o propósito de fazer nascer de entre Judá, de um dos seus descendentes, um bebê muito especial. O bebê mais especial de todos. Aquele que celebramos o seu nascimento no Natal. E agora chegamos aqui e nós vemos que depois desta mensagem de Judá, Deus tem uma mensagem aqui de juízo também, no capítulo 7, contra Israel e a Síria. Há uma mensagem de juízo contra Israel
e a Síria, nos versículos anteriores ao texto que nós lemos. Mas reparem como termina também, esta mensagem de julgamento termina também com uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança, de proteção para o rei Acaz e o reino de Judá. Não seriam destruídos pela Síria nem por Israel. Deus os iria proteger. E Deus usaria os assírios para destruir Israel, as 10 tribos do norte. No ano 722 a.C., as 10 tribos do norte foram destruídas, completamente arrasadas, e até perderam a sua identidade étnica, tal como Deus tinha profetizado. Por isso é que depois chegamos aos tempos de vida do nosso Senhor Jesus Cristo e ouvimos falar nos evangelhos dos samaritanos. E os judeus e os samaritanos se odiavam entre si. Os samaritanos eram uma mistura já de judeus com outros povos, fruto desta invasão da Assíria, que destruiu, arrasou e fez habitar naquela zona ao norte de Israel, na Samaria, povos pagãos. Nós temos aqui no versículo 9 e 10, quando Deus começa a falar no versículo 10, e continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Deus tinha confirmado essa mensagem que Judá não seria destruído, que o reino de Acaz não seria destruído e que Israel e a Síria seriam destruídos. E Deus agora está a dizer ao rei Acaz, para o seu fortalecimento e encorajamento de Acaz, Deus oferece aqui e dá-lhe um sinal, para não deixar margem para dúvidas que tudo aquilo que Deus disse anteriormente iria cumprir-se. E ele podia descansar na palavra de Deus e nas promessas de Deus. E vamos ver agora no versículo 12, já não é Deus a falar, agora é o rei Acaz a falar. O rei fala. E reparem o que ele diz. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Surpreendentemente, Acaz rejeita o mesmo. Agora, não se enganem. O que Acaz está aqui a mostrar é uma falsa piedade, uma falsa humildade. Acaz, nós sabemos que é considerado na Bíblia um rei mau, pois foi um rei que promoveu a idolatria, foi o rei que fechou as portas do templo de Deus, foi o rei que sacrificou o seu próprio filho aos deuses pagãos. Além disso, ele ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda a árvore frondosa, imitando assim as abominações das demais nações pagãs que Deus havia expulsado diante dos israelitas. Este era um homem mau, perverso, idólatra, que não temia o único e verdadeiro Deus. E aqui vemos este homem mau, perverso e idólatra a perder a oportunidade de lhe ser mostrada a glória de Deus, porque a sua confiança estava nos homens, porque a sua confiança estava nos outros deuses, estava na aliança que ele tinha com a Assíria. Demonstrou aqui humildade e piedade fingidas, porque a sua confiança estava nos homens, não em Deus e na sua palavra. A atitude de Acaz, nós vemos à continuação, desagradou ao Senhor. Versículo 13, nós vemos através do profeta. Agora temos aqui o profeta falando. O profeta de Deus, Isaías, falando em nome de Deus. Deus falando diretamente, aqui é mencionado que é Deus, e Deus falando através do seu profeta, que transportava nas suas palavras a mensagem do próprio Deus. E reparem o que diz. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigares os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus?
Deus falou através dos profetas. Um texto que diz claramente isso em Hebreus 1 a 2. Aqueles que me podem acompanhar, nós vamos ver que Deus falou e vai continuar a falar através dos seus profetas. E hoje em dia o ministério profético é o ministério da pregação da palavra de Deus. Ser profeta não é revelar apenas acontecimentos futuros. O ministério profético é revelar a palavra de Deus. Transmitir a palavra de Deus. Hebreus 1 e 2, reparem. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aqui vemos Isaías falando, mas também se cumprindo agora no versículo 13 e 14. Hebreus 2 também. Reparem o que diz Hebreus 1, 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E qual é a mensagem de Deus? E como Deus falou através dos profetas, mas fala através do seu Filho? Reparem o versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome de Emanuel. O nome Emanuel é muito interessante. Significa Deus conosco. Deus se desagradou com a atitude de Acás. Mas reparem que Deus não diz apenas que Acás era culpado da idolatria. No versículo 13 fala de toda a casa de Davi. Está a falar de toda a nação, Judá, descendentes de Davi. O rei e o povo eram culpados diante de Deus. Todo o povo se corrompeu, do maior ao menor. Deus estava irado justamente contra Judá, contra Israel. E logo no início, nós vemos que isto mesmo é destacado, a atitude, no início do livro, a atitude de indignação justa de Deus para com o seu povo, para com Judá, para com Israel. Reparem no capítulo 1 de Isaías, versículo 14. Por favor. O que Deus diz: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, por outras palavras, os vossos cultos, os vossos sacrifícios, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Palavras muito duras. E aqui paramos um pouco. Esta mesma mensagem para o povo de Judá, que Deus se aborrece, estava cansado de sofrer os seus cultos e sacrifícios. Talvez este é o mesmo sentimento que talvez Deus pode ter para conosco esta manhã. Pela incredulidade dos nossos corações, pela rebeldia dos nossos corações, pela hipocrisia dos nossos corações. Não é suficiente com estar aqui. Eles faziam tudo certinho. Cumpriam tudo certinho. Os rituais religiosos todos. E Deus diz: eu os aborreço. Estou cansado deles. Da sua falsidade, hipocrisia. Porque uma coisa era no templo, outra coisa era quando saíam do templo. E talvez pode ser essa a tua realidade esta manhã. Uma coisa é dentro destas instalações ao domingo de manhã. Outra coisa é o que tu vives durante a semana. Deus se aborrece. Está cansado. E é um período e um momento sério para nós refletirmos e fazermos um autoexame das nossas almas. De como estamos a viver para Deus. E como estamos a cultuar a Deus. Porque na nossa vida tudo deve ser culto para Deus. Tudo aquilo que fazemos.
Deus diz que todos eram culpados diante dele. E na verdade nós sabemos também que a Bíblia diz que não há nenhum homem inocente diante de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, todos os homens são pecadores e estão separados da glória de Deus. Todos os homens carecem da graça de Deus. Todos os homens sem Deus estão condenados a permanecerem nesse estado miserável se Deus não fizer nada por eles. O maravilhoso da mensagem de julgamento de Deus e o maravilhoso desta mensagem esta manhã para nós é que sim, todos os homens estão condenados e perdidos para todo o sempre sem Deus, mas Deus graciosamente deu um sinal para o povo com a promessa da vinda do Emanuel. Graciosamente, Deus entrega aos homens um sinal, a promessa da vinda do Emanuel, que significa Deus conosco. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Acaz não pediu sinal, Acaz rejeitou o sinal, os homens não pediram nenhum sinal. Este sinal não nasce da vontade do homem, mas nasce da vontade de Deus. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Deus tomou a iniciativa pelos homens. Deus tomou a iniciativa de dar este sinal aos homens e de cumprir o anúncio deste bebê, o mais especial de todos, Emanuel, Deus conosco. Obviamente, no contexto primário, há um cumprimento desta profecia. O contexto primário é para os dias do rei Acaz. Haveria um bebê que seria de sinal para o rei Acaz. Mas este sinal, nós vemos que também é uma profecia futura. Estamos diante de uma profecia sobre o Messias. Sobre o Salvador prometido por Deus para salvar os homens dos seus pecados. E como é que nós sabemos isso e podemos afirmar tal coisa? Não através do livro de Isaías, porque não dá muitos mais detalhes sobre o mesmo. Mas vamos ao Evangelho de Mateus. Vamos a Mateus agora, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1. Versículo 23. Aqui vemos, no início do Evangelho de Mateus, revelado a história do nascimento de Jesus Cristo. E sobre o nascimento de Jesus Cristo, sobre esse bebê que nasceu há cerca de 2000 anos atrás, repara quais são as palavras neste Evangelho de Mateus, que encontramos no versículo 23. Ou 22, para entendermos um pouco mais o contexto. Diz assim: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Este profeta é Isaías. E o cumprimento da profecia messiânica de Isaías 14 encontramos na pessoa de Jesus Cristo. No nascimento de Jesus Cristo. Eis, esta expressão, eis que a Virgem conceberá, esta expressão, eis, em todo o livro de Isaías, sempre introduz algo com referência a acontecimentos, circunstâncias futuras. Nós também vemos aqui a palavra virgem. Esta palavra aqui no hebraico é a palavra halmá, e a sua escolha é muito significativa. Ela é diferente da palavra betulá. Betulá é a palavra virgem, uma outra palavra virgem para a hebraica que quer referir-se àquela que mora, àquela jovenzinha solteira que mora com os pais e cujo casamento não é iminente. Mas esta palavra halmá, que é usada aqui, denota uma pessoa madura e uma pessoa pronta para se casar. E nós sabemos que esta era a condição de Maria. Ela já estava comprometida com José, quando fica grávida de Jesus Cristo.
É por isso que o José, quando vi que ela fica grávida e já está pronto e comprometida com ela, só faltava a consumação do casamento, ele sabe que não teve relações sexuais com Maria e ele está decidido em abandoná-la por adultério. Até que um anjo é que tem que vir diretamente revelar a José quem era aquele bebê. O cumprimento das profecias do profeta Isaías. O cumprimento do profeta Isaías. Deus graciosamente, junto com uma mensagem de julgamento, Deus graciosamente, amorosamente, dá um sinal para os homens. Um sinal, uma promessa da vinda de um bebê, o mais especial de todos, Emanuel, Deus conosco. 700 anos depois da profecia de Isaías, cerca de 700 anos depois desta profecia em Isaías, nós vemos o cumprimento de forma completa e perfeita através do nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. É Ele a quem celebramos no Natal. Celebramos o cumprimento da palavra de Deus. Celebramos o cumprimento do nascimento do Filho de Deus. Celebramos o cumprimento do nascimento do Messias, do Salvador prometido, anunciado pelos profetas, que já veio. Ele é Jesus Cristo. E o seu nome é Emanuel, porque é Deus conosco, habitou entre nós, se fez homem para prover tudo aquilo que necessitávamos para a nossa salvação, para a salvação de muitos, para a salvação dos pecadores. Versículo 15 a 16, regressando a Isaías, diz que este menino, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Por outras palavras, o que o profeta está aqui a dizer é que antes que esse menino soubesse tomar as suas próprias decisões com discernimento, o reino de Israel, e aqui está mencionado como Efraim, e Efraim como a tribo representante de todas as tribos de todo o reino de Israel, e a Síria seriam destruídas pela Assíria. Iminentemente a destruição de Israel e Síria estava para breve. Provavelmente este menino é uma referência ao segundo filho de Isaías. Vamos ao capítulo 8, a seguir de Isaías, versículo 18. Para chegarmos a esta conclusão, este menino, no cumprimento imediato, para os dias da Acaz, é o segundo filho de Isaías. No futuro, nós vemos que esta profecia se refere também ao nascimento de Jesus Cristo, cumprido em Jesus Cristo. Mas reparem aqui o que diz o capítulo 8, versículo 18. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Isaías, falando sobre os seus próprios filhos, diz que os seus filhos seriam sinais. E aqui Deus tinha prometido um sinal. Eis que o menino nascerá de uma virgem. Ok? Provavelmente esses filhos de Isaías, o nome do segundo filho de Isaías é Maher Salah Asbá. Tem um significado e é como um sinal. Uma mensagem trazia o nome do filho de Isaías para o povo. O nome significa rápido, despojo, presa, segura. Seriam destruídos, despojados, arrasados. Seriam presa para os assírios, Israel e a Síria. Diz aqui que comerá manteiga e mel. Este menino viverá em pobreza. Esta dieta, comer manteiga e mel, era muito limitada naquele tempo. Na verdade, esta dieta alimentar estava a prever o período pós-invasão da Assíria ao Reino do Norte, a Israel, que seria marcado por escassez de alimentos. Judá, por um lado, seria protegido o seu reino e a sua sobrevivência no contexto imediato, mas também Judá iria sofrer
as consequências da guerra. Haveria privação, pobreza, escassez de alimentos. Amados, o que é que isto tem para nós também? Essas implicações vemos para o presente, mas vemos que essas têm implicações maiores para cada um de nós, porque elas se encontram na pessoa de Jesus Cristo. Pensemos no Filho da Virgem Maria. Embora Ele seja o Deus eterno, Ele humilhou-se ao tornar-se homem, à mais baixa condição. E Ele o fez com o propósito, com o fim de salvar os pecadores. A Bíblia diz que Jesus, em 2 Coríntios 8:9, Paulo usa estas palavras: Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Eu não conheço todos os corações daqueles que estão aqui presentes. Na verdade, não conheço nenhum dos corações. Só Deus é que pode sondar os corações. Mas há uma mensagem clara para nós através deste livro de Isaías e nestes poucos versículos. Há uma mensagem de juízo. Será desamparada a terra. Nós lemos isso. Um juízo imediato para a nação de Israel. E também um juízo imediato para Judá. Mas sabem? O que é que isto tem a ver conosco? É que Deus determinou um dia derradeiro, um dia final, no qual julgará o mundo com o rigor da sua justiça. E irá destruir esta criação também, esta terra. Nós temos isso em Atos 17:31. Por favor, acompanhem-me lá. Atos fica depois dos Evangelhos. Atos 17:31. Vamos ler o versículo 30 também. Atos 17, 30 e 31, diz assim a palavra de Deus. Ora, não levou Deus em conta aos tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Esta é a mensagem para ti esta manhã. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que predestinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus determinou um dia derradeiro em que irá julgar todos os homens. Mas o maravilhoso e aquilo que celebramos no Natal é a sua imensa graça, o seu grande amor para conosco, em que Deus também determinou que através de um bebê, do nascimento do bebê, através do seu Filho enviado à terra, através de Jesus Cristo, do Emmanuel, Deus conosco, Deus irá providenciar a salvação de muitos. Reparem o que diz no livro seguinte, Romanos, a seguir a Atos, Romanos 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. O Salvador prometido para a salvação dos nossos pecados. Jesus já nasceu. Ele já veio. E Ele já cumpriu a sua missão na cruz para salvar os pecadores. E foi acreditada a sua missão pela sua ressurreição. E esta é uma mensagem de grande esperança e a maior de todas para ti e para mim. Nenhum pecador está fora do alcance da compaixão de Jesus. Nenhum pecador está fora do alcance da obra suficiente de Jesus. Sim, os teus pecados e os meus pecados são graves. E até podem ser os mais abomináveis de todos. Mas o céu não está fechado para ti se te voltares para Jesus Cristo. Se te arrependeres dos teus pecados
e creres de todo o teu coração em Jesus Cristo como o teu Senhor e Salvador, tu serás salvo. O céu não está fechado para ti. Ainda há lugar para ti, se te arrependeres e te voltares para Jesus Cristo e abraçares de todo o teu coração como teu Senhor e Salvador. Esta é a mensagem maravilhosa do Natal. Para nós que já abraçamos a Jesus Cristo, que amamos a Jesus Cristo, que servimos a Jesus Cristo. Amados, relembremos-nos neste Natal e sempre que o maior sinal da graça e do amor de Deus já nos foi dado. Foi o milagre do Natal, quando através de uma virgem nasceu o Salvador do mundo. Nasceu o nosso Salvador. Ao lembrarmos disso, que não duvidemos do seu amor, por mais difícil que estejam as circunstâncias na tua vida. Não duvides do amor de Deus por ti, porque o maior sinal que Ele te ama foi Ele ter enviado a Jesus Cristo por ti. As circunstâncias até podem ser difíceis, como se tornaram difíceis para Isaías e para os seus filhos, para o povo de Israel e para o povo de Judá. Mas o que nós lemos em Abacuque é que deve ser o nosso coração, a nossa confiança e a nossa esperança. Mesmo neste mundo em que vivemos, este mundo caído e com as consequências do pecado, este mundo amaldiçoado, e as circunstâncias nesta realidade ser umas circunstâncias que muitas vezes nos tentam ao medo e ao desespero. Mas que sejamos como o profeta em Abacuque, capítulo 3, e que possamos também nós ter esta confiança no nosso Senhor, esta confiança, porque Ele já nos deu o maior sinal de todos, do seu amor e da sua graça, foi Jesus Cristo. E por isso o profeta em Abacuque diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Está a falar de destruição económica absoluta. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação, que nos salvou por meio de Jesus Cristo. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Louvemos também ao Senhor com estas mesmas palavras. Exultemos o Deus da nossa salvação por meio de Jesus Cristo, apesar das circunstâncias da nossa vida. Porque Ele é o Emmanuel que nos foi dado, Deus conosco. Ele não apenas habitou há cerca de 2000 anos na terra com os homens, Ele agora habita dentro de cada um dos seus. Ele agora habita nos filhos de Deus, por meio do seu Espírito. E Ele habitará conosco e nós habitaremos com Ele por toda a eternidade. Porque Ele nos deu vida eterna para estarmos juntos com Ele para todo sempre. Ele é o Deus conosco hoje e para sempre. Ele não é como os deístas, não é? Os deítas, o deísmo pinta, não é? Que Deus criou todas as coisas, mas Ele não interfere na criação, Ele está ausente. Não, Ele é Deus conosco. É um Deus presente. É um Deus que está sempre conosco. E essa certeza é a nossa maior e melhor segurança. Acordados ou a dormir, Deus está conosco. Alegres ou tristes, Deus está conosco. Saudáveis ou doentes, Deus está conosco. Jovens ou idosos, Deus está conosco. Em Portugal ou no Brasil, Deus está conosco. De dia ou de noite, Deus está conosco. Já nos foi dado Emmanuel. Deus conosco hoje e para sempre. Glorificado seja o nosso Deus. A última coisa que eu quero que nós possamos refletir é que reparem que Deus traz ao longo do livro de Isaías uma mensagem de juízo para o seu povo, de disciplina para o seu povo.
Israel e para Judá, o seu próprio povo, o povo da antiga aliança. Uma mensagem de disciplina, de julgamento, por causa da sua idolatria, dos seus pecados. Amados, a disciplina de Deus é algo que nós devemos aceitar, porque é uma evidência que nós somos filhos de Deus. Como diz o autor aos Hebreus, Deus a quem ama, disciplina. Deus a quem ama, disciplina. E esta é uma séria advertência para todos nós. Futura, para estarmos cientes que Deus pode disciplinar-nos pelos nossos pecados, ou talvez tu já estás a experimentar na tua vida a disciplina de Deus. Mas lembra-te que Ele já nos deu o seu Filho para o perdão de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. E sempre podemos alcançar a misericórdia de Deus que encontramos em Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados e os abandonarmos, seremos alcançados pela misericórdia infinita que recebemos por meio da obra de Jesus Cristo no nosso lugar. É isto que celebramos no Natal. A grande misericórdia do nosso Deus. E celebramos cheios de gratidão nos nossos corações, porque nos foi dado o mais precioso do céu, Emmanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. Louvemos o Senhor. Senhor, louvado sejas tu pela tua grande misericórdia, graça, bondade para conosco. Os nossos corações estão cheios de gratidão e faz eles transbordarem mais e mais, Senhor, porque nos foi dado Jesus, Pai. Maravilhoso Senhor e Salvador. Que as nossas vidas também possam ser cheias de adoração, Senhor, em tudo aquilo que fazemos, para a Tua glória, Senhor. Pois só Tu és digno de toda a glória. Pois só Tu, Pai, és Deus conosco, para todo o sempre, por meio de Jesus Cristo. Louvado sejas Tu. Amém.